Nesse vídeo nós vamos pensar sobre as profecias de Jeremias. É bastante claro que os capítulos e mensagens nesse livro de Jeremias não estão dispostos em ordem cronológica. No final desse vídeo, vou deixar vários diagramas com o tema e o propósito de cada capítulo em Jeremias. Os capítulos 35 e 36 de Jeremias, por exemplo, são anteriores no tempo ao capítulo 31 e assim por diante. Em muitas partes parece que pouca atenção foi dada à ordem cronológica na compilação dos escritos de nosso profeta. Existe então uma organização por assunto? É pouco provável. Os que escrevem sobre este livro parecem concordar em que não pode ser reduzido a qualquer análise lógica. Podemos naturalmente escolher os diferentes capítulos pertinentes aos reis de diferentes reinos e fazer assim nossa própria classificação, agrupando os capítulos que pertencem ao reinado, por exemplo, de Josias, os que pertencem ao reinado de Joaquim, etc. Mas o que dizer do livro como se apresenta agora? Existe algum sinal de propósito ordenado em sua estrutura atual? Penso que sim. E trata-se de um arranjo ordenado muito fácil de se lembrar. Para começar, isto fica claro. Vamos dar um início e vamos descrever alguns capítulos. Por exemplo, os capítulos do capítulo 1 ao capítulo 39 reportam-se ao período que antecedeu a queda de Jerusalém. Em primeiro lugar, portanto, vamos examinar esses 39 capítulos. Há alguma indicação de ordem neles? Sim. Observe-os como eles estão. No capítulo 1, temos o chamado e a comissão do profeta introduzindo todo o livro. A seguir, notamos que todos os capítulos, do capítulo 2 ao capítulo 20, compõem uma série de profecias genéricas e sem data. A única definição de tempo em todos esses capítulos é pouco específica e encontra-se no capítulo 3, versículo 6, onde nós lemos nos dias do rei Josias. Só isto que temos, o que simplesmente indica que, de algum modo, os 6 primeiros capítulos foram as primeiras profecias de Jeremias. De fato, é provável que esses 12 primeiros capítulos correspondam ao reinado de Josias, e todos os primeiros 20 capítulos, correspondam aos primeiros anos do ministério de Jeremias. Essa parte termina com um relato da reação e do resultado do término dessa primeira fase do ministério de Jeremias. Oposição e perseguição, é isso que nós vemos. Veja o capítulo 20, veja também o Pazur, no capítulo 20, versículo 1. Por exemplo, ele não é o mesmo Pazur, filho de Malquias, no capítulo 21, versículo 1. Em seguida, observamos que todas as profecias do capítulo 21 ao 39 são específicas e datadas. Afirma-se claramente que ocorreram em relação a este ou aquele fato histórico ou em tal ocasião. Veja as palavras de abertura dos capítulos, por exemplo. A fim de não se julgar que os capítulos 22 e 23 sejam uma exceção a isso, salientamos que ambos continuam a profecia iniciada no capítulo 21. Examine isso cuidadosamente a fim de se certificar. Note que o capítulo 22, que obviamente é continuação do capítulo 21, fala dos 4
últimos reis de Judá, Joacás, ou Salum, no versículo 11, Joaquim, no versículo 18, aliás, Jeoaquim, no versículo 18, e Joaquim, ou Jeconias, no versículo 24, e Zedequias, a quem é dirigida toda a profecia. Veja o versículo 20, aliás, veja o capítulo 21, versículo 3, e compare com o capítulo 22, versículo 1. Esses reis perversos eram os falsos pastores que desgarravam o povo, e é com isso em mente que o capítulo 23 começa. Ele diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Note agora no capítulo 23, falsos pastores, versículos 1 e 2, falsos profetas, versículo 9, e falsos sacerdotes, versículo 11. Talvez devemos acrescentar que os versículos, aliás, que os capítulos 30 e 31 continuam o capítulo 29 de maneira similar. No capítulo 29, Jeremias dirige-se ao primeiro grupo de cativos que havia sido deportado de Judá para a Babilônia, alguns anos antes do cerco final e da queda de Jerusalém. A seguir, no capítulo 30, é instruído a colocar por escrito o que aconteceu, a fim de preservá-lo. Fica claro que os cativos e o cativeiro ainda estão em mente. Veja o elo entre o capítulo 29, versículo 31, onde diz todos os exilados, e o capítulo 30, versículo 3, onde diz fá-los-ei voltar. E o versículo segue. Dessa forma, os primeiros 39 capítulos reúnem-se em dois grupos distintos. Como já analisamos, do capítulo 1 ao 20, profecias genéricas e sem data. Do capítulo 21 ao 39, profecias específicas e datadas. Quanto aos capítulos restantes, a organização é simples e definida. Do capítulo 40 ao capítulo 44, temos o ministério de Jeremias aos judeus depois da queda de Jerusalém. Primeiro na Judéia, note do capítulo 40 ao 42, e depois no Egito, do capítulo 43 ao 44. Já os capítulos 45 a 51 de Jeremias formam claramente um grupo à parte, sendo a coleção de profecias de Jeremias sobre as nações gentílicas circunjacentes. Nós encontramos aí 9 delas. Veja o capítulo 45, por exemplo, observe e leia com cuidado. Finalmente, o capítulo 52 é um apêndice histórico e uma conclusão do livro inteiro, em que vemos o último dos reis de Judá removido do trono e levado cativo, cego e humilhado, a cidade saqueada, o templo queimado e a palavra de Jeremias cumprida até o último detalhe. O pensamento central pode ser expresso reunindo-se as duas expressões repetidas que nós encontramos registrados aí no livro. Note: castigarei e restaurarei. Embora haja falhas no presente por causa do pecado do homem, haverá um triunfo final por causa do amor de Deus. Existe ira em sua plenitude, mas também amor até o fim. A mensagem de Jeremias está cristalizada no capítulo 26, versículos 12 e 13, onde é dito: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Esses são os versículos. Essa foi a última oportunidade clara e graciosa, mas ninguém a aceitou. A chave do livro inteiro encontra-se nos capítulos 30 e 31, especialmente no capítulo 30, do versículo 15 a 17. Note o que é dito: por causa da grandeza de tua maldade
e multidão de teus pecados é que eu fiz estas coisas. Por isso todos os que te devoram são devorados, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor.